Olá pessoal, o objetivo da nossa aula hoje é trazer o conteúdo novo, continuação daquela apostila que nós já estávamos trabalhando, né? Então ainda continuamos com a segunda parte sobre orações subordinadas, só que agora nós vamos trabalhar com orações subordinadas adjetivas. Então, refrescando um pouquinho a nossa memória do que nós já vimos, oração, né, uma revisãozinha rápida do porquê do segmento, uma revisãozinha segmentada do nome, né? Ela é uma oração porque é um enunciado composto por um verbo, né? Um enunciado construído em torno de um verbo. Ela é subordinada porque ela é dependente da outra oração para que ela faça sentido. Ela tem uma relação de dependência, ela não faz sentido sozinha se você desmembrar. E ela é adjetiva, não sei se vocês lembram, ela vai ter uma função de um adjetivo, né? Aqui tem toda uma nomenclatura, eu vou deixar essa explicação para vocês depois lá no Google Sala de Aula, né? Que são aquelas que exercem função de adjunta de nominal, de um substantivo, um pronome antecedente, ou melhor, ela pode depender de qualquer termo, né? Que já tenha citado anteriormente dentro do enunciado. Um sujeito, predicativo, complemento verbal, por aí vai. Professor, muito complicado para minha cabeça, muito conteúdo de revisão. Ok. Oração subordinada adjetiva, adjetiva. Lembra para que serve um adjetivo? Um adjetivo nada mais é do que uma característica, certo? Então, para que servirá uma oração subordinada adjetiva? Ela vai ser uma oração que traz uma característica a algum termo já citado na oração principal, certo? Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui o modelinho da letra A, certo? Veja bem, ó. Se eu juntar aqui, ó, a Marina casa-se amanhã. Essas duas partes, como elas estão interligadas, elas vão ser a oração principal. O que é a oração principal? Aquela que tem um enunciado com um sentido completo, né? O sentido mais importante que desencadeia outros elementos dentro do nosso enunciado. Veja bem essa oração aqui, ó. Então, a Marina casa-se amanhã, e quando eu acrescento de forma intercalada, ou seja, ela colocada bem ao meio de uma oração principal, ela tem uma função aí dentro. Qual é a função dessa oração? Dar característica a esta Marina. Ou seja, ela vai me dizer, ela vai me especificar quem é essa Marina. Então, esse termo aqui que eu já acabei de marcar, ele é uma característica. É uma característica da Marina. Qual que é a característica da Marina? Filha do senhor Albuquerque. Então, essa oração é a que eu vou chamar de oração, porque ela tem um verbo, subordinada, porque ela depende dessa oração principal, adjetiva, porque ela traz uma característica de quem é essa Marina, né? Vamos a outro exemplo aqui, ó, a letra B, né? Para ficar mais claro, ela é um pouquinho maior, né? Apesar do tamanho, você vai perceber que é só eu tenho aqui um conjunto de 3 orações, mas olha só. Dilma Rousseff, eu não posso dizer que isso aqui é uma oração porque ela não tem um verbo aqui dentro. Onde está o verbo que liga essa oração aqui, ó? Dilma Rousseff declarou. Então o que que acontece? Eu tenho um segmento das orações principais, né? Então até aqui, certo? A minha oração principal, certo? E agora? E essa oração intercalada, cravada aqui bem no meio, qual que é a função dela? Especificar quem é Dilma Rousseff. Quem é Dilma Rousseff? Presidente do Brasil. Então entenda que essa característica, a função dela é trazer uma característica, explicar e especificar
né? Alguma coisa que, algum termo, algum elemento que tenha sido citado na oração principal. Então, aqui qual é a característica da Dilma Rousseff? Presidente do Brasil. Tá aqui o verbo, ó. Então, por isso que ela é chamada de oração, ela possui o verbo. Ela é subordinada porque se não tivesse oração principal, ela não existiria sozinha. E ela é adjetiva porque é uma característica, certo? Diferente da oração subordinada substantiva, nós temos aqui dois tipos só. As substantivas que a gente estudou anteriormente eram 5 tipos naqueles macetes, quando terminavam, começavam, com verbo de ligação, quando era um termo que se ligava ao sujeito, quando o verbo era intransitivo. Eu tinha alguns macetes para explicar para vocês e era fácil vocês entenderem. Aqui na adjetiva ela é mais fácil ainda. Veja bem, eu tenho só 2 tipos. Quais são os 2 tipos que eu tenho? Explicativa e restritiva. Qual é a diferença de uma para outra? A vírgula, né? Então uma usa vírgula e a outra não. Vou deixar aqui, ó, você consegue visualizar as duas partes. Eu tenho aqui, ó, na letra A, eu tenho aqui a vírgula, tá vendo? Aqui na letra A da restritiva, eu não tenho a vírgula, ó. Certo? Então, qual que é a diferença da explicativa para a restritiva? A vírgula. Isso na escrita, tá? Isso na forma de escrever, na forma de separá-las, a oração principal da oração subordinada adjetiva. Uma é separada pela vírgula e a outra não. Então, se você precisar descobrir rapidinho aí qual que é a diferença da explicativa para a restritiva, a vírgula. A explicativa usa vírgula e a restritiva não. Ah, mas então é muito fácil essa matéria? Não, ela realmente é muito fácil, só que tem alguns detalhezinhos que você tem que se atentar. Vamos lá? Quando eu tenho vírgula, certo? Ela vai ser chamada de explicativa, por quê? Porque ela vai ter por função a função de um aposto. A gente estudou isso no 2º ano. A função do aposto é especificar, enumerar, resumir, explicar, né, até definir algo que já foi citado anteriormente. Então veja bem, olha aqui no exemplo da A. A capital da Bahia, que já foi capital do Brasil, é Salvador. Então a oração principal está aqui, ó. Não é que eu tenho 2 orações principais, eu tenho ela partida, tá? Eu tenho a oração principal que junta um pedaço de um lado e um pedaço de outro. Essa bem aqui no meio é a oração subordinada, adjetiva e explicativa. Então vamos lá. Por que ela é oração? Porque ela tem um verbo. Por que ela é subordinada? Porque ela depende da oração principal para que ela faça sentido. Ela é adjetiva porque ela traz uma característica. E por que ela vai ser explicativa? Porque ela vai explicar um termo já citado na oração principal. Dá uma olhadinha. Então, qual é a função dessa oração aqui? Explicar que a capital da Bahia também já foi capital do Brasil. Tá? Então, olha aqui, ó. Vamos aproveitar outro exemplinho aqui mais fácil para a gente compreender. Meu tio, que é advogado, pode te orientar. Veja bem. Eu vou te perguntar, qual que é a oração principal? Lembre-se, é aquela que está partida, né? Normalmente a oração adjetiva ela vem intercalada, vem cravada no meio. Então eu tenho as duas partes aqui, ó. Certo? Deixa eu apagar aqui, que vai ficar mais... e aumentar nossa tela, que vai ficar mais fácil para você me compreender aqui, ó. Tá vendo? Professor, como é que eu entendi? Ó, ela continua, a oração subordinada continua usando uma conjunção integrante. Nesse caso aqui vai ser o que? Segundo ponto para eu aprender a separar. O uso da vírgula, tá vendo? No caso a explicativa, ela já te traz a vírgula, então ela é bem mais fácil de você entender, certo? Então, ó,
eu tenho essas duas partes aqui, que vai ser a minha oração principal. Se você emendar, você vai ver que ela faz sentido, ó. Meu tio pode te orientar. Então ela é a oração principal. E esse que é advogado? Você está vendo que está separado entre vírgulas? Então eu vou chamá-la de oração, porque tem um verbo. Eu vou chamá-la de subordinada, porque ela depende do outro para que faça sentido, certo? E também adjetiva, porque ela traz uma característica desse tio. Qual que é a característica do tio? É advogado. Então ela atribui uma característica. E por que que ela vai ser explicativa? Porque ela está separada entre vírgulas. Então a diferença da restritiva para a explicativa é realmente a vírgula, ok? A restritiva ela já vai ser um pouquinho mais complicada, mas você percebe a divisão ali da oração principal e a oração subordinada, como a gente já praticou algumas vezes. Dá uma olhadinha aqui, ó. Os jogadores que são mais inexperientes não recebem salário. Então veja bem, eu tenho aqui oração, os jogadores, perdão, não recebem salário. Essa aqui é a minha oração principal, certo? Essa aqui cravada no meio é a minha oração subordinada, adjetiva, e aí eu vou chamá-la de restritiva. Por que que ela é restritiva? Porque ela não tem vírgula, ela não usa vírgula. Principal diferença. Ah, professor, mas então aqui na explicativa, olha, veja bem que ele traz aqui, ó. E na escrita é indicada por vírgula. Para que que ela faz isso? Por que que a gente usa a vírgula? Para fazer uma pausa. Então é como se eu fizesse uma pausa na oração para explicar algo que já foi citado. Na restritiva, não, eu não faço essa pausa. Os jogadores que são mais inexperientes não recebem salário. Eu não faço a pausa na leitura, né? Eu leio seguidamente. Então o que que acontece? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o efeito de sentido. Eu quero que vocês entendam agora, por enquanto, a questão do uso da vírgula. Quando não usa vírgula, ela é restritiva. Quando ela usa vírgula, ela é explicativa, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui em dois exemplos que eu quero que vocês percebam, tá? Não entenda como um recadinho não, tá? Nem como um deboche, mas vamos lá brincar. Nós temos aí os alunos que se esforçaram muito serão aprovados, os alunos que se esforçaram muito serão aprovados. Analisa um pouquinho, é interessante você parar o vídeo, faz uma pausa agora, dê uma olhadinha nesses dois exemplos, preste bastante atenção e me responda. Essas duas frases dizem a mesma coisa? O efeito de sentido e o significado dessas duas frases são os mesmos? Os sentidos são os mesmos? Elas querem dizer a mesma coisa? Será? Faz uma pausa, analisa e me fala. Percebeu? Quem respondeu que não tem o mesmo sentido, acertou. Veja bem, ó. Se eu te perguntar qual é a diferença na escrita, você vai me comunicar que é a vírgula, tá certo? A diferença de escrita é a vírgula. Mas e a diferença de sentido? Opa, aí a diferença é grande. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Ó, no primeiro exemplo, nesse primeiro aqui. Os alunos, vírgula, que se esforçaram muito, vírgula, serão aprovados. Quando eu uso a vírgula, eu faço uma pausa para me referir a todos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todos os alunos se esforçaram, se esforçaram e serão aprovados.
todos os alunos, certo? Por quê, professor? Porque eu fiz uma vírgula, eu fiz uma pausa. Quando eu faço essa pausa, é como se eu obrigatoriamente me referisse a todo o conjunto de seres, ou seja, eu estou me referindo a todos os alunos. Essa vírgula é para fazer uma pausa, para eu comunicar um fato novo, que todos os alunos são esforçados, que todos os alunos se esforçaram muito. Ok. Qual é a diferença para o segundo exemplo? Aqui é diferente de cima. Nota que não tem vírgula. Não tem vírgula, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Todos vão ser aprovados? Quando não tem vírgula, eu estou falando em um grupo específico, um grupo menor. Então, eu quero dizer que somente os alunos que se esforçaram serão aprovados. Então, entenda, olha a diferença de sentido, ó. Quando tem vírgula, eu quero dizer que todos vão ser aprovados. Quando não tem vírgula, eu não quero dizer que vai ser todos. Só aqueles que se esforçaram, eu atribuo uma característica, certo? Tem aqui alguns exemplinhos que eu vou colocar para vocês seguirem aqui, ó. Ah, eu vou anexar esse documentinho de explicação lá também no Google Sala de Aula. Ó, os trabalhadores que são eficientes receberão gratificação. Olha o minha segunda. Os trabalhadores que são eficientes receberão gratificação. Você recebe um bilhetinho desse lá no seu serviço, fica super feliz. E que legal, todo mundo vai receber um dinheirinho a mais. Será que é todo mundo? Para eu entender que é todo mundo que vai receber, qual dos dois exemplos? Esse ou esse? Qual dos dois exemplos aqui eu entendo que todo mundo vai receber e eu vou estar dentro desse grupo? No exemplo 2, esse aqui, ó. Porque como eu usei vírgula, eu me refiro a todos. Então eu estou dizendo os trabalhadores, vírgula, que são eficientes, eu estou dizendo que todos os trabalhadores são eficientes, receberão a gratificação, só pelo uso da vírgula. Eu estou afirmando que todos são. Aqui em cima, como não tem vírgula, então eu não quero dizer que todos os trabalhadores vão receber. Somente aqueles que são eficientes. Aí vai depender, meu querido, se você vai estar lá dentro desse grupo de eficiência. Se você está dentro do grupo de bom funcionário. Então parece bobo e tolo, né? Mas o uso da vírgula, aí no caso, vai implicar diretamente no sentido da frase. Então veja bem. Macete para você guardar. Deixa eu marcar aqui, ó. Olha lá o macete. Quando tem vírgula, eu me refiro a todos. Se não tem vírgula, eu me refiro somente a um grupo. Esse é o macete, tá? Então veja bem, ó. Vamos ao segundo exemplo. Os homens que são bons merecem ser recompensados. Os homens, vírgula, que são bons, vírgula, merecem serem recompensados. Como eu já falei, qual das frases eu vou entender que todos os homens merecem ter uma recompensa? Aí o que você vai ter que prestar atenção? Se eu estou me referindo a todos, então significa que eu tenho que usar vírgula. Se eu uso vírgula, eu me refiro a todos. Se eu não uso vírgula, eu me refiro somente a um grupo. Então aqui no primeiro exemplo aqui, ó, eu entendo o seguinte: só aqueles homens que são bons, somente aqueles homens que são bons merecem ser recompensados. E embaixo não, como eu usei vírgula, o que eu quero dizer? Os homens, vírgula, que são bons. Eu estou afirmando. Todos os homens são bons, merecem ser recompensados. Então aquele macetezinho, ó. Se tem vírgula, refere-se a todos. Não tem vírgula, somente, só. Restringe a um grupo. Por isso que ela chama restritiva. Lembre-se? Então olha lá. Fiz uma pausa explicativa. Fiz uma pausa para explicar. Eu não usei vírgula, quer dizer que eu estou falando somente de um grupo. Se eu estou falando somente de um grupo,
eu estou restringindo, ou seja, dizendo que aquela característica é só de um determinado grupo. Então, por isso que ela é restritiva. Ela faz parte só de um grupo, só de um determinado grupo, ok? E o último exemplo, ó. Interessante, né? Os idosos que gostam de dançar divertiram-se muito. Os idosos que gostaram de dançar divertiram-se muito. Aí eu te pergunto, ah, professor, não tem diferença de enunciado. Será que não tem? E se eu te perguntar assim, olha, teve uma festa para os idosos, né? E aí, todo mundo gostou ou não? Qual das duas eu vou entender que foram todos os idosos ali abrangidos pela felicidade de ter participado da festa? Hein? Qual que eu vou atingir todos os idosos? Qual que eu vou poder dizer que todos eles, sem exceção, gostaram da festa? Qual? Esse aqui, ó. Com o uso da vírgula. Porque ela é explicativa. Eu fiz uma pausa para explicar. Ok? Não fiz a pausa, quer dizer que ela é restritiva. Nesse primeiro exemplo aqui, o que eu entendo? Os idosos que gostam de dançar divertiram-se muito. Ou seja, quem que se divertiu nessa festa? Dá a entender que só os idosos que gostam de dançar. Esses sim se divertiram na festa. Certo? Porque não tem vírgula. Então eu estou dizendo somente um grupo de idosos que se divertiram na festa. Qual grupo? Só aqueles que gostam de dançar. E embaixo não, eu faço uma pausa e uma afirmação. Eu estou dizendo que todos os idosos gostam de dançar e por esse motivo eles divertiram-se muito. Olha como é que na língua portuguesa tem essas curiosidades. Faz diferença isso? Faz. Quando você for redigir uma redação do Enem, você vai perceber que isso vai salvar a sua redação dentro de coesão e coerência. Se você se referir a um termo na redação de forma errônea, abrangindo todo mundo, e isso interferir no resultado de sentido, você vai perder pontuação. Então tem que tomar cuidado com isso, ok? Ok, pessoal? Então pela aula de hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E um abração a todos. Continuemos aí na luta com saúde e aprendizagem. Se vocês precisarem de qualquer coisa, é só chamar aí no campo dos comentários que eu vou atender vocês, ok? Valeu, pessoal!